gravação agora, que eu estava esquecendo. Então, gente, eu preparei essa aula que já tem algum tempo. E eu preparei ela já faz tanto tempo que quando eu preparei eu tinha Canva Pro, então não tinha marca d'água nas figuras dessa aula. Aí eu perdi a assinatura porque eu tive meu cartão clonado, tive uns problemas aí de pagamento e tal, acabei não renovando a assinatura. Aí agora tá caro pra caramba pra assinar de novo, então tá com umas marcas d'água, mas dá pra ver as figuras numa boa. E eu consegui baixar o PDF. Eu achei que eu não ia conseguir baixar, mas eu vou publicar ele para vocês. E aí, antes da gente falar de Mendel, da gente falar de contas em genética, da gente falar de azinho, toda aquela história do Mendel, eu acho que é muito mais proveitoso a gente dar uma introdução falando de como é que a gente descobriu informações importantes que a gente usa até hoje sobre a estrutura do genoma, né, a estrutura do nosso genoma, do material que a gente tem genético nas células, e como é que a gente descobriu a replicação desse genoma, como que o DNA se replica. Porque eu acho que quando a gente entende essas duas coisas, a ideia de Mendel começa a fazer mais sentido para a gente. E quando a gente entende essas coisas, a gente entende mais como é que aquela conta que a gente faz, né, aqueles quadros que a gente escreve lá, azinho, aquelas multiplicações de frações, fazem sentido. A gente começa a ver o sentido por trás daquilo. Só fazer a conta, às vezes é um pouco assustador, né? Principalmente quando a gente não tem uma base matemática muito sólida. Né? Eu mesmo já achei difícil fazer essas contas por um período na minha vida. Mas quando você entende a biologia por trás, fica muito mais fácil. Então a aula de hoje eu quero só dar essa introdução sobre a estrutura do genoma, sobre a replicação do DNA. Talvez a gente não consiga ver tudo hoje, mas não tem problema. É por isso que eu estou adiantando nessas aulas. Eu acho que é até mais proveitoso eu ter aula com vocês na sexta, na segunda e na sexta que vem, que a gente consegue trabalhar esse assunto com um pouco mais de calma. Então, nessa aula, eu sempre gosto, quando eu vou dar uma aula mais teórica, assim, de dar um sumário do que a gente vai ver. Quero dar uma introdução básica, né, desses conceitos, quero falar sobre o que é que a gente vai tratar em genética. Quero falar o que é um genoma, quero definir isso com vocês. Quero definir com vocês qual que é a estrutura básica do nosso DNA, como é que ele está organizado. Falar como esse DNA se apresenta nas nossas células, nos diferentes tipos de organismos. E como que ele se replica. Como é que o DNA que está numa célula X do nosso corpo se replica. Seja para produzir uma célula X, né, igual a ela, seja para produzir um gameta. Né? Como que isso acontece na nossa célula? A gente vai ver o processo, né, a mitose e a meiose depois de um tempo. Eu não sei por que está indo e voltando os slides, eu estou no Canva aqui, não sei o que aconteceu, mas se voltar da parte que eu estou, eu dou um jeito de achar de novo. Então vamos lá. Primeiramente, genética é um campo bem amplo da biologia, né? Talvez é o campo que mais gera curiosidade, mais gera fascínio e gera mais distanciamento também, né? Quantas vezes vocês não viram algum filme, alguma série que tem algum cientista que sempre é geneticista? Tudo tem que ser geneticista, né? Ou
comecei a ver uma série esses dias com a namorada, na Netflix. Tinha alguma coisa de geneticista, eu comentei isso, falei, toda vez que aparece algum cientista, algum negócio que tem, pode ser vírus, pode ser pandemia, pode ser uma doença, uma cura para um negócio, todo filme de ficção tem que ter um geneticista. E isso vem do fascínio sobre a área, sobre o campo, né, de estudo. E o que a genética faz nada mais é do que estudar os genes, que são as unidades funcionais, né, da genética, a hereditariedade, a variação dos organismos, ou seja, como que características de um organismo são diferentes das de outros, né, e qual que é a base para essa variação, ou seja, uma pergunta que um geneticista pode fazer é: por que tem gente que é alta e gente que é baixa? Por que tem gente que é magra e tem gente que é mais gorda? Por que tem gente que tem a pele preta e tem gente que tem a pele branca? Tem gente que é albino? Por que tem gente que tem uma propensão para ter uma doença e tem gente que tem a saúde de uma determinada forma, né, tem mais dificuldade de desenvolver? Por que tem gente que come, não engorda, e tem gente que, se comer uma rosquinha no café da manhã, pronto, ganha 2 quilos de um dia para o outro? Todas essas são perguntas passíveis de ser respondidas pela genética. A questão é que nem todas as perguntas são inteiramente respondidas pela genética. Isso é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente. E a outra ocupação dessa área é entender como que características hereditárias são transmitidas entre os seres vivos. E a genética é uma área fundamental para a compreensão que a gente tem da biologia hoje, como a gente viu na aula passada. Sem o conhecimento bem aprofundado da genética, a gente não tem como fazer aquela análise bioquímica que a gente fez, aquela análise no programinha lá. Talvez vocês até consigam repetir os passos, mas sem um conhecimento legal de genética, a gente não consegue entender o que está por trás ali, né? O que está sendo estudado para chegar naqueles resultados que a gente tem ali, aquelas letrinhas e aquela árvore filogenética que a gente montou. Então, a genética é com certeza uma das áreas mais fundamentais que ganhou muito destaque nos últimos anos, por vários motivos. E aí, esse cara aqui da esquerda, todo mundo conhece, que é o Mendel. Mendel, ele era um padre que nasceu e viveu a maior parte da sua vida numa região lá da República Tcheca. Essa região está lá na República Tcheca, hoje é a Morávia. E ele ficou conhecido como pai da genética. Ele viveu ali no século XIX, entre 1822 e 1884. E o Mendel tinha uma origem bem humilde, na verdade. No século XIX, uma pessoa que se dizia cientista, ou que era cientista em qualquer área, ela tinha basicamente 2 caminhos a seguir. Se você fosse uma pessoa mais rica, como era o caso do Charles Darwin, que a gente viu na parte de evolução, você poderia gastar o dinheiro da sua herança fazendo pesquisa. Você poderia ter contatos, pagar caro e publicar o seu trabalho em revistas muito renomadas, fazer parte de sociedades. Você poderia viajar ao mundo para coletar material, como foi o caso do Darwin. Ele foi numa expedição financiada pela coroa britânica, pelo governo,
Mas ele desembolsou uma grana grande ali, o pai dele, né, os pais, a família dele desembolsou muita grana, porque ele era muito rico. O Mendel não, o Mendel não tinha tanto dinheiro assim. Ele ia no outro caminho, que o outro caminho era mais ou menos parecido com o caminho que a gente tem hoje para quem quer seguir uma carreira em ciência. A única diferença é a instituição. No século XIX, as universidades ainda não tinham um programa de financiamento público bem estabelecido como a gente tem hoje. É lógico que algumas universidades recebiam dinheiro dos governos, mas de uma forma geral, quem tinha dinheiro para manter a pesquisa, manter um cientista com alojamento, comida, manter, né, um certo financiamento para ele poder fazer experimentos, era a igreja. E não é à toa que o Mendel era um padre, né? Ele vinha de uma família relativamente humilde, ele não tinha muito dinheiro. Ele entrou para a igreja e na igreja ele conseguiu estudar, né? Conseguiu se formar como professor. E aí sim ele foi trabalhar numa universidade, né? Ele era também um padre ao mesmo tempo. E ele ficou bem conhecido com seus experimentos sobre a hereditariedade com as ervilhas. Diferente do Darwin, que ficou mais ou menos conhecido lá no século XIX, porque ele já tinha mais dinheiro, era mais rico, publicou mais o trabalho dele, o Mendel chegou a escrever, chegou a publicar, mas o Mendel falava alemão, né? Ele morava ali na República Tcheca, mas a República Tcheca, nessa época, estava dentro do Império, sabe, Império Romano Germânico, sei lá como é que chamava na época, mas dentro ali dos estados que um dia viriam a se tornar a Alemanha ali da Primeira Guerra Mundial. Nem lembro o nome do negócio lá, já não estudo esse negócio já tem muito tempo. Mas ele falava alemão e quem falava alemão, pouca gente sabia ler alemão, sabia entender alemão, e o trabalho dele ficou meio esquecido até o começo do século XX, quando ele foi redescoberto. E aí foi usado para explicar a hereditariedade, que era uma peça-chave, era uma peça central no livro, né, A Origem das Espécies do Darwin. Eu coloquei pai entre aspas aqui, porque apesar de a gente falar que o Mendel é o pai da genética, essa ideia de ser pai de algum termo, pai de alguma coisa, ela é muito ruim, na verdade, porque ela fica parecendo que a pessoa tem uma ideia do nada, né? Que ela não se inspira em outras pessoas, em outros trabalhos. E a gente sempre está se inspirando no trabalho de outras pessoas, né? A gente não constrói nada do zero. E com Mendel não foi diferente. Ele baseou uma parte, né, do seu trabalho, inclusive a ideia de genética, em estudos anteriores. E um dos caras que estudou e meio que cunhou o termo, né? Não cunhou, mas ele foi o primeiro registro que a gente tem do termo genética, foi esse cara aqui, o Imre. Ele era um húngaro, se eu não me engano, e ele fazia parte de uma espécie de sociedade de melhoramento genético, né? De melhoramento genético antes do termo genética ter sido inventado, mas o objetivo deles era de pegar, por exemplo, uma planta, digamos que eu tenho um pé de feijão e eu quero melhorar a minha produção de feijão. O que eles faziam era tentar selecionar plantas que produzissem mais vagens com mais feijão. E essa sociedade fazia essa seleção artificial. E aí ele cunhou lá, né, ele usou num dos trabalhos dele o termo genética, que se referia justamente a esse estudo de características herdáveis feito pela biologia, de uma forma sistemática, né, pela biologia.
É claro que até falar em biologia nessa época é estranho, né? Esse pessoal nem se chamava de biólogo, eles eram pesquisadores, cientistas, naturalistas, mas a biologia como campo, como ciência, ainda não tinha se consolidado, se formado. Mas o que tinha em comum entre os dois? Nenhum dos dois tinha acesso às ferramentas modernas que a gente tem hoje para estudar. Tudo que eles faziam era baseado em leis, em derivações matemáticas, em abstrações de conceitos que eles não conseguiam explicar muito bem. E a gente vê isso no Mendel, né? Nos trabalhos do Mendel, ele referia-se a fatores, né? Ele nomeava de fatores as unidades que carregavam características hereditárias. Ele não sabia o que era gene, ele nunca tinha visto um gene, ele nunca tinha sequenciado um gene. Ele só acreditava que tinha alguma coisa que era herdada, que era esse fator, que manifestava alguma característica. E aqui é um ponto-chave na nossa aula. Não é porque o Mendel e os cientistas da época do Mendel não tinham acesso a essas ferramentas modernas que para a gente estudar genética a gente precisa fazer que nem eles, né? A gente não precisa ficar quebrando a cabeça tentando abstrair o que é um gene, o que é um fator, né? Tanto faz o que eu vou chamar. Sendo que a gente já tem hoje o conhecimento bem consolidado de como o DNA está organizado. A gente sabe que o DNA é a molécula da hereditariedade. Então eu prefiro falar da estrutura do DNA, eu prefiro falar como o DNA está organizado, né, como que ele se replica, para aí sim a gente falar das leis da hereditariedade do Mendel, falar das formas de herança específicas, porque aí faz muito mais sentido você olhar para essa lei que o cara conseguiu tirar do zero, né, sem ter conhecimento do que era DNA, o que era um gene, e ver que ela ainda se aplica, do que a gente tentar chegar no conhecimento que o Mendel meio que descobriu, estabeleceu naquela época, sem os conhecimentos que a gente tem hoje, né? Eu acho que faz muito mais sentido, pelo menos para mim. E aí o que acontece? DNA, né, o ácido desoxirribonucleico, palavra grandona, que a gente fala, né, a gente usa a sigla DNA. Durante muito tempo o DNA, voltou aqui, já está no slide de novo, o DNA era uma molécula meio misteriosa, o pessoal não sabia para que servia. Já no século XX eles sabiam que existia, mas ninguém ainda tinha plena certeza do que era usado, para que era usado esse DNA, para que ele servia, quem que causava a hereditariedade. E foi só no século XX que foi desvendado o papel do DNA como molécula informacional. E esse desvendamento foi feito por esses dois cientistas aqui. Eu confesso agora que eu esqueci o nome, porque eu preparei essa aula há muito tempo, mas foi um experimento bastante elegante, usando vírus que já eram conhecidos nessa época, em que eles usavam vírus como uma forma de saber que molécula que era importante no vírus, né, para produzir novos vírus. O vírus ele é constituído, basicamente, todo vírus tem que ter duas coisas: material genético, né, o DNA, e um envoltório, né, uma cápsulazinha proteica,
que a gente chama de capsídeo. Então você tem o capsídeo e você tem o DNA dentro. Na época desses dois cientistas aí, né, que eu esqueci o nome, o que eles fizeram foi o seguinte: tá, qual molécula que carrega a informação para fazer um vírus novo? É o DNA, que está ali dentro, ou é a proteína que está fora? E eles perguntaram isso, e o jeito mais simples de você saber isso é você marcar radioativamente, né? Você marcar essas moléculas com um isótopo radioativo. O isótopo vai emitir uma radiação, vai emitir alguma coisa que você consegue detectar, e você vai saber, pode ser, não precisa nem ser radiação, pode ser só ligar uma molécula fluorescente que emite luz, a proteína do capsídeo do vírus e uma molécula que emita luz, um fluoróforo, né, ao DNA do vírus. E foi justamente isso que eles fizeram. Eles marcaram a proteína e marcaram o DNA. Né? Em uma população de vírus eles marcavam só a proteína, na outra marcavam só o DNA. E aí colocavam esses vírus bacteriófagos para infestar, para infectar bactérias. E aí eles observavam. Como assim eles observavam? No microscópio. Se desse para ver, pela emissão de luz, que a área que ficava fluorescente era dentro da célula, isso significava que o material genético do vírus, que é o que entrava na célula, e eles sabiam disso, era responsável por produzir e causar infecção, né, por formar novos vírus, por carregar essa informação. E o outro experimento, né, o outro grupo que eles usavam, era com a proteína marcada. Com o caso da proteína estar marcada com essa fluorescência, o que você via era o contrário. Você ia ver a bactéria lá, escura, cheia de pontinho brilhando ao redor. Ou seja, a proteína não entra na bactéria. Você não está vendo nada ali dentro. Como é que eles sabiam disso? Eles sabiam o que eles marcavam. Né? Isso eles tinham como determinar. Eles podiam já preparar a população para ter ou a proteína ou o DNA marcado, para você conseguir ver o que estava dentro ou fora da célula da bactéria. E além disso, foi no século XX que a estrutura do DNA foi desvendada. E foi um processo bem longo, né, esse desvendamento da estrutura. Primeiro, esses dois cientistas aqui fizeram essa descoberta do DNA como a molécula que carregava as informações genéticas, para depois se descobrir, em 1953, a estrutura. E foi desvendado pelo Watson e pelo Crick com base, tá? Eles fizeram uma análise com base em dados que foram obtidos de uma forma meio que hoje seria, no mínimo, ilegal. Na época não era nem antiético e hoje seria ilegal. Da Rosalind Franklin. A Rosalind Franklin, ela era uma pesquisadora que trabalhava com química, com espectrometria, se eu não me engano, com cristalografia. Ela conseguiu obter dados de cristalografia do DNA. E esses dados de cristalografia foram usados pelo Watson e pelo Crick para publicar um artigo
propondo o modelo da dupla hélice, que é o modelo que é aceito hoje, né, de como o DNA está estruturado nas nossas células, no núcleo, como ele vai se apresentar estruturalmente, que é sempre uma fita dupla, formando aquela hélice que a gente vê em filme, em jornal, em documentário, em qualquer coisa que a gente possa assistir que fale sobre DNA, a gente vai ver essa estrutura, ela já é uma velha conhecida da gente. E aí, o que é um genoma? Enquanto eu pergunto isso, eu vou conferir aqui o chat. Não, nunca usei não, Maria. Vou tentar, mas eu não sei se o e-mail da UFMG dá grátis, não. Vou tentar depois. Obrigado. Não sabia dessa dica, não. Deixa eu voltar aqui para a aula. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode falar, tá? Eu sei que a aula é muito teórica, muito chata, mas se tiver algum questionamento, podem me mandar no chat. Ou abrir o microfone também. E aí, um dos conceitos que vai ser mais importante para a gente é o conceito de genoma. E o genoma, ele é definido atualmente em duas frentes, né? Uma frente funcional e uma frente estrutural. Como assim? Funcional está relacionado à função do genoma, o que ele faz. Estrutural, a como ele está estruturado, né? Como é a composição dele. E aí, de acordo com a estrutura, a gente pode definir um genoma como um conjunto, como o conjunto completo de DNA de um organismo que inclui todos os genes, mas não se limita apenas aos genes, ok? É todo o DNA que um organismo tem. Então você tem o genoma do ser humano, inclui o DNA total que está nas nossas células. O DNA que está no núcleo e o DNA que está nas mitocôndrias. Quando a gente define funcionalmente um genoma, a gente está falando do que ele faz. Então, o genoma contém toda a informação necessária para construir e manter em funcionamento um organismo. Isso não quer dizer que é ele que faz diretamente, tá? Um organismo funcional, um organismo de se manter e vivo. Mas ele contém toda essa informação. Eu gosto sempre de fazer a analogia de que o genoma é como se fosse uma receita de bolo, como se fosse um programa de computador que tem instruções para o que o computador vai executar, ou como uma planta de uma obra, né? A planta de um prédio, de uma casa. Ele tem as instruções, ele não é a casa, ele não é o resultado do programa, ele não é o livro impresso e pronto, ele não é o bolo, né, que foi produzido pela receita, mas ele tem passos, ele tem instruções, ele tem informações. Só que aí o grande problema com essas definições, né, principalmente essa definição informacional do genoma, que eu gosto de trazer, é o seguinte: só dá para eu dizer que eu tenho uma informação se ela for usada, né? O problema de definir o genoma de maneira informacional é que boa parte do genoma que a gente tem não contém nenhuma informação
que a gente consiga processar, que a gente consiga rastrear, que a gente consiga saber, né, que tem aquela informação ali. E só dá para você detectar informação se você observa o produto, o uso dessa informação. Se ela não está sendo usada, se ela não está sendo rastreada, eu não tenho como dizer que eu tenho uma informação. Para dar um exemplo, né, para ficar mais claro, se eu dou a informação para vocês de que, sei lá, o sol se põe às 8 horas da noite na cidade do México. Chutei aqui, né? Se põe às 8 horas da noite na cidade do México em novembro. Eu dei uma informação para vocês, mas você só consegue processar, você consegue saber dessa informação se eu usar a informação, se eu pegar essa informação da minha memória e passar isso para vocês. E se vocês não usarem essa informação, que é uma informação completamente inútil, deixa de ser informação. Faz sentido esse problema da gente falar em um genoma sob a perspectiva funcional de que ele é informação, ele contém informação? Deixa eu ver o que vocês estão falando. São as características que são passadas dos ancestrais para os descendentes através de informações. Pois é, Valquíria. O negócio é que genoma não tem uma definição completa até hoje. Nem mesmo os biólogos têm uma definição perfeita. E por que não tem? Justamente por esse problema. Se eu definir que o genoma contém toda a informação necessária para construir e manter em funcionamento o organismo, essa definição fica incompleta, porque não é só o genoma. A gente sabe hoje que nem tudo que constrói um organismo veio exclusivamente do genoma. A gente sabe que você precisa de várias outras coisas, de interações com outros organismos, interações com o ambiente. Eu não posso virar, por exemplo, falar que para, sei lá, para você, Valquíria, ser você, eu preciso só da informação que está no seu genoma. Se eu pegar a informação do seu genoma e fizer um clone, tem aquela novela lá dos anos 2000, O Clone, se eu pegar e fizer um clone de você, Valquíria, eu não vou ter você, eu vou ter outra pessoa. Vai mudar. Não é só a informação que está lá. Eu tenho coisas extras. E o genoma ele não se reduz só a isso, né? A informação. Boa parte do nosso genoma não é funcional, e eu digo mais, não é nem humano. Saiu recentemente um artigo, uma pesquisa aí, e isso aí eu já desconfiava, mas eu vi uma notícia, alguma coisa na mídia recente, de como a maior parte do nosso genoma, do DNA que a gente tem, né, nas nossas células, na verdade vem de vírus. A maior parte do nosso DNA não é nem nosso, é de outros organismos, né, de outras coisas. E como é que os cientistas sabem disso? Eles vão rastreando isso, analisando parentesco por aquele mesmo, mais ou menos a mesma metodologia que a gente viu na aula passada. Eles vão comparando sequências de um determinado vírus com sequências do nosso material genético, né, do nosso DNA,
que às vezes não tem uma função já estabelecida. E aí eles veem, esse vírus aqui tem uma sequência que é igualzinha à sequência de uma parte do nosso genoma. E a gente tem isso. Né? Quando a gente estuda a fundo, e claro que eu não vou entrar nisso com vocês, porque isso é um assunto dá para fazer uma pós-graduação inteira nisso. Mas é um assunto bem delicado, né? Os detalhes da organização do nosso genoma, dos elementos que compõem o genoma. Mas o que eu posso adiantar é, uma boa parte desse material que seria próprio da gente, não é próprio da gente, veio de vírus. Um exemplo muito legal que eu posso dar para vocês é a placenta, que é um órgão que é formado nas fêmeas de mamíferos, né? Nas mulheres, no caso de seres humanos, durante a gravidez, pelo qual, né, você tem um intermédio dele para fazer a troca de substâncias, tanto de nutrientes quanto de oxigênio, né, de excretas com o bebê, com a criança que vai nascer ou com o filhote que vai nascer. A placenta ela aparece em um grupo de mamíferos, que são os mamíferos placentários, que são a maioria deles, né, atualmente. E ela surge a partir de uma infecção viral. A informação para fazer a placenta não estava no genoma dos mamíferos. Tanto é que até hoje a gente tem mamíferos que botam ovo, que é o caso do ornitorrinco, e da equidna, ou da equidna. E a gente tem os marsupiais, que não tem placenta. Né? O mamífero nasce sem placenta. E aí os mamíferos placentários tiveram lá atrás, no ancestral comum de todos eles, uma infecção viral que promoveu a formação dessa estrutura, que é a placenta. Como assim? A placenta nada mais é do que um câncer controlado. Quando você analisa no microscópio uma placenta, você vê que ela tem características muito parecidas com alguns tipos de tumor. As células perdem a divisão entre uma célula e a outra. Elas viram uma célula grandona com vários núcleos. Né? E aquilo ali foi formado por uma infecção viral. A informação que está ali não é do mamífero, ela veio de um vírus. Vocês terem uma noção de como é complicado estudar isso. Deixa eu parar aqui a apresentação. Parar